Olha só, pessoal, quem é a mais nova vítima da censura literária? Estamos falando de Agatha Christie, pois é. Quase 50 anos depois da morte da mulher, o pessoal ainda está censurando os seus livros aí com a finalidade de eliminar linguagem ofensiva. Olha só que coisa. Então sabemos bem, apenas por esse título, apenas por essa informação, que trata-se aí de mais uma tentativa woke, mais uma tentativa progressista de remover qualquer tipo de linguagem ofensiva para as novas gerações que possam estar presentes em obras antigas, em obras escritas, produzidas em outras épocas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que eles tiraram dos livros da Agatha Christie e vamos ver também, conversar a respeito da pertinência desse tipo de coisa, se faz sentido realmente você trocar termos utilizados em livros, você alterar passagens inteiras, inclusive, com base nesse argumento de que é preciso aí respeitar a mentalidade dos novos tempos, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante aqui, não vai te fazer falta, mas colabora de uma forma muito importante para este meu trabalho aqui, né? Então, de acordo com o que traz o pessoal do site Brasil 247, fiz questão de usar um site de esquerda para a gente ver a dimensão do tipo de progressismo que está envolvido nessa história. Termos racistas e xenofóbicos foram encontrados nessas obras e as editoras buscam adequar essa linguagem aos novos tempos, aos tempos atuais e promover a inclusão. Olha só que coisa, né? Então isso aqui afetou vários romances escritos pela Agatha Christie, né? Vocês conhecem a Agatha Christie, com certeza ela é conhecida como a rainha do crime, escreveu inúmeras obras aí de cunho investigativo, né? Aquela coisa do mistério que vai sendo desvendado, o autor do crime e tudo mais. Inclusive ela é muito competente nessa área, eu gosto muito dos livros dela, posso dizer, inclusive, tenho orgulho de dizer que eu consegui decifrar o mistério no livro Morte no Nilo, que é um excelente livro, diga-se de passagem. Eu consegui decifrar o mistério enquanto eu ia fazendo a leitura e me sinto muito feliz, me sinto muito esperto por conta disso, né? Mas então é preciso frisar que a Agatha Christie escreveu seus livros entre 1920, quando ela fez a primeira publicação dela, e 1976, que foi o ano da morte dela. Então eram outros tempos, ela começou a escrever mais de 100 anos atrás. Então é claro que algumas coisas vão mudar, algumas coisas vão ficar diferentes. Por exemplo, ou pelo menos o exemplo que deve ser mais claro, é o daquele que eu considero meu livro favorito da Agatha Christie, que não é um livro envolvendo o Hercule Poirot, é um livro avulso, por assim dizer, com uma história própria, mas que é o meu favorito dela e que é algo difícil porque ela tem excelentes obras, né? Que tem o título original, inclusive eu tenho aqui essa versão original aqui, com esse título original, deve estar aparecendo tudo bugado aqui por causa do chroma key, tem um verde aqui na capa, mas esse livro aqui é o caso dos 10 Negrinhos, né? Então tem uma versão muito antiga aqui dele, lançada no Brasil, sabe-se lá quando, foi lido pela primeira vez pela pessoa que colocou a dedicatória aqui em 87, mas é uma obra de 1939. E o título em inglês carrega essa palavra também, negrinhos aí, que é a N-word, né, a palavra N em inglês. E que a gente sabe muito bem que é uma palavra assim muito delicada de ser utilizada, especialmente para estampar a capa de um livro, não é? Então esse título original tem Little N, eu acredito que foi deixado de lado lá, parou de ser utilizado. Aqui no Brasil já não tem mais esse título, essa obra é chamada de E Não Sobrou Nenhum, que é uma frase muito recorrente dentro do livro, inclusive. Então, esse tipo de coisa é esperado que aconteça, dado a proporção do desconforto que essa palavra que está no título da obra causa. É uma coisa assim bastante desconcertante, ter na capa de um livro que vai ser exibido e tudo mais. Ela não usou essa palavra por maldade, eram outros tempos, ela é inglesa, essa palavra aí teve o seu cunho pejorativo desenvolvido nos Estados Unidos. A Inglaterra daquele período não tinha as questões raciais que existiam nos Estados Unidos e que se aprofundaram ainda mais nas décadas seguintes, então eram outros tempos, não foi feito por maldade, mas hoje em dia não soa bem. Então é o tipo de coisa que a gente imagina que faz sentido ser alterado e não muda nada o conteúdo da história e não muda nada o que está dentro do livro, é apenas o título da obra. Mas agora esse pessoal está indo muito mais além e eles trazem aqui
pelo menos o pessoal da editora HarperCollins, as modificações que eles irão fazer nas próximas edições de algumas obras da Agatha Christie aqui, especialmente aquelas que envolvem o personagem Hercule Poirot e também a Miss Marple, né, que são envolvidos aí nessas histórias de mistério, de investigação e tudo mais. E aí, por exemplo, eles tiraram uma frasezinha, uma observação feita mentalmente pelo narrador do livro, né, o próprio Poirot do livro, aqui no caso, o Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro lançado pela Agatha Christie em 1920, excelente, também recomendo. Então ele faz uma observação a respeito de um personagem dizendo assim: um judeu, é claro. Naturalmente é um comentário depreciativo que o Hercule Poirot faz em relação àquele personagem. Mas isso aqui é ofensivo? Olha só, isso é um pensamento do personagem. Isso faz parte da mentalidade daquele personagem especificamente ali. Não é uma afirmação taxativa, não é uma opinião da autora. É o personagem falando aquilo. Então, se é ofensivo dizer esse tipo de coisa, o personagem foi ofensivo. Não dá pra você mudar isso aí, ficar mudando a personalidade, a mentalidade daquele personagem, sem você trair a história da qual ele faz parte. Então isso aqui, na minha opinião, já começa a ficar muito intrusivo, mas tem mais coisas ainda. Por exemplo, aqui, no livro Os Casos Finais de Miss Marple e duas outras histórias, eles trocaram a palavra nativo por local, né? Isso porque muitas histórias da Agatha Christie se passam em partes do Império Britânico, que existia na época ainda. Então tem coisas na Índia, coisas no Egito e em outros países também. Então utiliza-se essa expressão nativo em muitos casos e eles vão trocar isso aqui por local. Mais uma vez, tem um problema aqui do contexto histórico em que o livro foi escrito, em que a obra foi escrita. Ela é uma fotografia, ela retrata um momento histórico quando a autora viveu e quando a sua história se passa. Não adianta nada você mascarar o termo que era utilizado naquela época, lançando o livro com uma outra expressão, porque os personagens teriam utilizado essa expressão naquela época. A história se passa ali na primeira metade do século XX, se passa no Império Britânico, e qualquer britânico utilizaria esse termo para se referir aos moradores daquelas colônias, né, os locais, como eles colocam aqui, eles chamariam de nativos também. Então isso aí é você desconsiderar o fator histórico que é importante nesse tipo de coisa. Tem livros aí, como O Misterioso Caso de Styles, que eu citei agora há pouco, que tem mais de 100 anos. Você não pode simplesmente sair mudando as coisas, ignorando o contexto histórico, porque você prejudica, inclusive, a compreensão daquele período. As pessoas têm que desenvolver essa capacidade de ler uma obra e entender o contexto em que ela foi escrita, por que as coisas soam daquela forma, por que os personagens têm aquele tipo de mentalidade. Então os textos da Agatha Christie e de qualquer outro livro aí que retrata um período histórico refletem a mentalidade da época em que eles foram escritos. Não dá para você ficar mudando isso em novas edições sem trair a ideia original da obra e sem trair toda a bagagem histórica que ela acrescenta para a cultura literária. Isso vale também para qualquer outra forma de arte, naturalmente, mas esse é um problema que parece ser desconsiderado. Tem uma outra passagem aqui, por exemplo, em que um servo é descrito como negro e sorridente, sendo que aqui o pessoal da Revista Oeste, que também falou desse tema, fala que, na verdade, eles usam aqui a expressão dizendo que esse funcionário, esse servo, tem dentes brancos tão adoráveis, isso aí seria considerado racismo. Mais uma vez, isso aqui reflete o momento histórico, isso aqui reflete as relações humanas naquele período. Se você fosse fazer, por exemplo, um filme hoje retratando uma colônia do Império Britânico, você iria retratar os britânicos agindo de uma forma diferente disso? Você estaria mentindo, você estaria deturpando a história, deturpando o contexto em que aqueles fatos se deram, ainda que seja uma história fictícia, mas ela precisa ter verossimilhança. E volto a dizer, você acaba traindo a ideia original da obra, e você acaba traindo também a bagagem histórica que ela pode nos acrescentar. E também, no romance Morte no Nilo, de 1937, as referências ao povo núbio foram removidas. Então fizeram, de fato, várias alterações aí. E de acordo com a editora, isso aqui foi para manter os autores antigos relevantes para novos leitores. Pô, fala sério, né? Fala sério que você precisa ficar mudando palavrinhas, distorcendo a história original para atrair novos leitores. Isso é uma palhaçada. Os livros da Agatha Christie são muito bons
por si sós, pelo que eles representam, pela história envolvente, pela boa construção de personagens e do mistério, e são muito interessantes também como uma forma de você conhecer um período histórico, um período ali da sociedade britânica, como eles enxergavam o mundo, como eles enxergavam as suas colônias, como as pessoas tratavam umas às outras. Não adianta passar uma borracha nisso aí, porque isso é um dado histórico, isso é algo que aconteceu. E esses livros, essas obras, que são um retrato daquele momento, têm essa função de nos mostrar como era a sociedade naquela época. E isso é muito bom, esse papo aí de que vai incomodar os novos leitores. Não acredito que os leitores são tão frescos, são tão sensíveis a esse ponto. O fato, porém, é que outros autores também já passaram por esse tipo de censura, como Roald Dahl e Ian Fleming, né? Quer dizer, o 007 está sendo lenhado aqui pela censura literária moderna, né? E até mesmo Allan Kardec, autor dos primeiros livros do espiritismo kardecista moderno, né, como nós o conhecemos hoje aí, também foi censurado pela polícia do politicamente correto. Olha só que coisa, né? E eles colocaram avisos em trechos que poderiam ser considerados racistas. O que eu tenho a dizer sobre isso é que é uma tremenda bobagem. Trata-se de uma baboseira sem tamanho, pura encenação de virtude progressista. Já citei os problemas aqui históricos, o quanto isso prejudica a própria compreensão da obra como um todo, que, como eu falei, não deve ser lida apenas em suas palavras, mas também compreendida em relação ao momento em que ela foi escrita. Isso deixa tudo mais rico, deixa a experiência literária muito mais abrangente. E o fato de nós hoje não utilizarmos determinadas expressões por serem consideradas ofensivas, soarem ofensivas para determinadas parcelas da população, não apaga o fato de que elas foram usadas com normalidade no passado. Isso faz parte da nossa história, não dá para trair isso. Pense, por exemplo, numa igreja brasileira aqui do período barroco, muito famosa lá de Ouro Preto, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Você acha que faz sentido trocar o nome dessa igreja porque ela usa a palavra pretos? Deveria ser afrodescendentes, né? A igreja Nossa Senhora do Rosário dos afrodescendentes? Claro que não, isso reflete um período histórico em que aquela igreja foi construída, reflete a existência da própria Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? O pessoal religioso que tinha ali o objetivo de garantir serviços religiosos, o fornecimento desses serviços religiosos católicos para pessoas negras, para escravos, que eram proibidos em muitos lugares de frequentar as mesmas igrejas que os seus senhores, né? Então isso aí faz parte da história do Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta maquiar os dados históricos. Isso faz parte da nossa cultura e isso enriquece a nossa cultura, ajuda as pessoas contemporâneas, as pessoas atuais, a entenderem a história, a entenderem o que os nossos antepassados passaram para chegar até aqui. Isso enriquece a nossa experiência cultural. Então, muito triste ver uma editora partindo para essa lacração toda, fazendo esse tipo de proselitismo woke para mudar obras que já são clássicas, que não estão incomodando ninguém, se sente ofendido pelos livros da Agatha Christie, muito pelo contrário, todo mundo gosta de ler, tanto que eles são sucesso até hoje, muito tempo depois da morte da autora, não é? Então eles deveriam deixar essas obras em paz, porque elas representam muito bem um momento histórico, e se eles querem combater o racismo ou qualquer outra coisa, que façam do jeito certo, não fazendo esse tipo de besteira que não leva a lugar nenhum e apenas nos enche o saco no final das contas. Mas o que vocês acharam da minha opinião? Vocês concordam com o cancelamento da Agatha Christie? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.